Olá, signo de peixes, seja muito bem-vindo ao canal Serpente do Nilo. Eu sou a Craciva, eu vou fazer para você a sua leitura do mês de março de 2022. Lembrando que essa é uma leitura geral, atemporal, então no momento que você se conectar a essa leitura, independente, do tempo do mês em que você estará, ela pode sim te trazer uma mensagem, tá certo? Essa leitura não vai se encaixar para todo mundo, então lembra de pegar somente aquilo que ressoa com você, com a tua situação, com o teu coração, não força, não tenta encaixar e libera aquilo que não ressoar. Lembra também de olhar os seus signos fortes do mapa. Aqui eu vou estar fazendo a leitura para peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá? Então olhe também esses seus signos que pode haver uma mensagem lá para você, tá bem? Eu vou começar com o oráculo Desperte Sua Luz, tá? É um oráculo novo. Eu provavelmente vou fazer uma leitura mais aprofundada da carta, aqui no livrinho dele mesmo, e depois a gente vai fazer a leitura com o tarô. Lembre-se de se inscrever no canal, deixe o seu like como energia de troca, não custa nada para você, e isso também faz com que o canal seja valorizado pelo YouTube, que ele seja mostrado para outras pessoas, que outras pessoas possam se conectar com essa mensagem. E compartilhe, comente, tá? A sua situação, se você gostou, se a leitura ressoou com você. Então vamos lá, Peixes, março 2022. Uma mensagem para a energia de Peixes, por favor, universo, por favor, tarô. Bem, no fundo do deck a gente tem despertamento, atualização energética, uma nova forma de ser e integração. Vou distribuir aqui agora e vou tirar uma cartinha. Atenda ao chamado, tá? O que a sua alma está pedindo que você faça. Bem, então a gente tem uma carta de despertamento, né? De você provavelmente ancorando novas energias no teu campo, encontrando novas formas de ser. E aqui a gente tem atenda ao chamado. Deixa eu encontrar aqui. Quem tiver pressa, dá uma acelerada aí na parte de velocidade, tá? Gente, cadê essa carta? Atenda ao chamado. Vamos lá. O que sua alma está pedindo que você faça? A orientação que você recebe é divina. Você está sendo convidado a responder ao chamado de sua alma. Isso pode ser assustador, pode não fazer sentido, mas se confiar nos anseios da sua alma, você viverá uma vida que está além do que sua mente possa imaginar. Responder ao chamado de sua alma não é uma ação única, mas uma dança de uma vida inteira. No fundo, você já sabe o que deseja, e é o que sua alma anseia. O que quer que seja convidado a fazer, este é o seu chamado. Não pense demais. Não espere nenhuma permissão, apenas diga sim. A maioria das pessoas está esperando por um plano de passo a passo antes de começar a agir. Mas a intuição não funciona dessa maneira. Fé e coragem são necessárias para responder ao chamado de alma. E é por isso que a maioria das pessoas não faz o que precisa ser feito. Mas você não é a maioria das pessoas. Você está exatamente no lugar certo para responder ao seu chamado agora. Você não precisa conhecer o plano completo. Você não precisa nem saber onde tudo isso te levará. Tudo o que você precisa é dar o primeiro passo. Ninguém nunca teve o plano perfeito e completo. Não há um destino final. Não há forma certa ou errada de fazer isso. E você não precisa da permissão de ninguém. Às vezes, quanto mais resistência encontramos ao redor ao atender um chamado da alma, mais importante isso é para o crescimento da sua jornada. O que a sua alma está lhe convidando a fazer? Tá? Então aqui a gente tem uma carta que a gente pode estar falando, esse atendendo ao chamado pode se encaixar em diversas situações, né? Pode ser atender um chamado espiritual, de fato,
né? Pode ser um chamado, talvez alguns piscianos aí que estejam sentindo que esse é o momento de se conectar ao seu propósito de alma, né? Talvez estejam em trabalhos que não os satisfazem, ou relacionamentos, ou a forma de viver, né? Tanto que a gente tinha ali no fundo do deck a carta de despertamento, que estava falando justamente de novas formas de ser, né? E aí a gente tem o atenda ao chamado. Então essas novas formas de ser, elas podem estar conectadas a um propósito. De repente você começou a descobrir de um período para cá, talvez um longo período, talvez um curto período de tempo, para cada um vai ser de uma forma, que as coisas que você fazia, ou as pessoas com as quais você se conectava, ou enfim, os lugares para onde você saía, né, já não se conectam mais com a energia que você ancora agora. Então, esse atender ao chamado, pode ser que você já esteja sentindo esse chamado há um certo período de tempo, e muitas vezes a gente cria resistência achando que nós vamos perder pessoas, amigos, situações, lugares, né? Mas o universo, ele é muito sábio nas suas sincronicidades. Então, se você sente no seu coração que você deve, de alguma forma, se afastar de situações, experiências, ou vivenciar novas coisas na sua vida, né? Seja aí uma nova forma de caminhar, uma nova forma de ser, uma nova forma de estar na jornada. Esse é o chamado para peixes do mês de março, tá? Ou do momento que você está se conectando, lembrando que o tempo, ele é multidimensional, ele é sempre aqui e agora. Então, no momento que você se conecta com essa leitura e com essa energia, ele está valendo para você. Bem, então vamos à tirada do tarô para peixes. Eu vou utilizar aqui o tarô vice-versa, tá? Ele tem duas faces de carta, não necessariamente uma é positiva e outra é negativa, são apenas, né, enfim, compreensões aí de cada um, tá? Então vamos lá, peixes, março de 2022. O que peixes precisa saber através dessa nova forma de ser, através dessa nova energia, dessas novas experiências? Atenda ao chamado, peixes. Isso já pode estar acontecendo há um bom tempo, né, na sua vida. Peixes. O que peixes precisa saber? E aí nós temos o Pajem de Paus, né, que justamente a carta do fogo, que é a carta da espiritualidade, né? Aqui a gente tem no fundo do deck o 9 de copas. Então, de alguma forma, de alguma maneira, esse chamado que está te sendo dado, né, que está te sendo enviado, a gente tem aqui o naipe do espírito, tá? Existe um chamado do espírito aí para peixes nesse momento, inclusive para que peixe possa perceber as suas necessidades e satisfações emocionais, né? De que forma que ele vem se conectando nesse mundo e de que maneira também ele traz essa energia do etéreo, né? Do espiritual dele. Peixes é muito mediúnico, Peixes é muito conectado, né? Peixes é regido por Netuno, então a gente tem aí um signo astrológico bastante sensitivo, tá? E aqui, pelo que eu tô percebendo, com esse chamado do Pajem de Paus, né, é como até mesmo um mensageiro, tá? Pode ser aí um mensageiro que traz para você, pode ser uma pessoa, né, um mentor que faz esse chamado, mas aqui tá claro, né, que uma oferta está sendo feita. A carta do Hierofante, estamos falando aí de uma questão realmente bastante espiritual, tá? Então nós temos Pajem de Paus com a carta do Hierofante. E o Hierofante, ele é aquele que tem a chave, né, que abre as portas necessárias para que esse chamado possa ser atendido. Então, de alguma forma, essa chave está te sendo dada para que através de todo o conhecimento, né, de todas as experiências que você passou, pode ser que você tenha aí um mestre, um professor,
Pode ser que você esteja conectado a algum lugar, né, espiritual, enfim, como que é que você vivencia a sua espiritualidade. Esse templo pode ser interno também, né, mas aqui a gente tem claramente um chamado da espiritualidade para você, tá? Para que você possa transformar a sua existência nesse momento, para que você possa ressignificar a sua forma de estar no mundo. E acho até que tem um chamado também para que haja uma maior independência, né, do espírito, de uma forma geral, tá? Energia para peixes. Nós temos aqui o 10 de paus. E essa face do 10 de paus, ela é bem interessante, né? Porque nós temos aqui a mesma figura que carrega, né, essas histórias de madeira sobre as costas, nessa postura de fardo ou de dor, né? Pode ser que peixes esteja se conectando com o momento onde agora ele consegue observar, né? Porque aqui existe mais uma questão inconsciente, tá? Do fardo sendo carregado, e aqui a gente tem uma estátua, que é a estátua do próprio personagem, observando a si mesmo, né? Então, de uma certa maneira, eu acho que esse olhar do observador de peixes, nesse momento, ele consegue entender, ou ele consegue, de uma certa maneira, olhar de fora tudo aquilo que ele atravessou, tá? Me parece que o processo tá mais consciente, né? Como a gente tem um 10 de paus, 10 de paus é uma carta de sobrecarga, porém aqui com o olhar do observador, eu acho que eu me conecto assim com uma energia de... Eu estou cansado de carregar talvez fardos que não sejam meus. E aí esses fardos que não são meus, eles podem estar conectados com uma determinada escolha que a gente fez através da aprovação de outros. Ele pode estar conectado com você estar carregando um trabalho, um relacionamento ou uma situação em si, tá? Que seja aí na tua existência, ok? Mas já existe aqui um nível de consciência, né? Daquele que observa, tá? Acho que antes havia, assim, uma energia muito de imobilidade, né? E de conformismo, tá? E a partir do momento... tanto que a gente... Ó, 4 de copas no fundo do deck, tá? Então, aqui é como alguém... Essa face do 4 de copas é como alguém que perdeu a viagem, tá? A gente tem essa face aqui e essa aqui. É como alguém que perdeu o navio, ou perdeu a viagem, ou teve a sensação de uns tempos para cá de que eu perdi muitas oportunidades, né, que estavam disponíveis para mim. E isso fez com que eu carregasse esse fardo. E agora eu consigo ter mais consciência e observar a importância disso na minha vida, né? Atender a esse chamado interno, de fato, e ter uma percepção maior das coisas. Eis que surge nosso sábio eremita. Como eu disse, né, a questão do olhar do observador aí, muito espiritual, a leitura de peixes, tá? A gente tem nessa carta também o ovo e a serpente, né, que é o ovo é a própria vida, né? A serpente é a sabedoria e também a cura. A serpente, ela também está no caduceu, né? Então aqui a gente tem uma maior clareza, né? Você consegue agora iluminar o que antes estava nas sombras, né? Você consegue, através dessa tua iluminação interna e dessa percepção mais atenta de si mesmo, você consegue vislumbrar um novo caminho, né? A gente tem uma serpente também no cajado do eremita, tá? Então aqui ele tá envolvido aí realmente por uma grande luz, né? E o eremita, ele tá aqui embaixo do pajem de paus. Esse atender ao chamado é também, de uma certa maneira, revisitar, né? O que é verdadeiro para mim, o que é realmente importante para mim. Eu acho que muitos piscianos passaram por um processo de despertar espiritual bastante intenso. Ai, virou aqui, mas... A carta do louco.
Esse tarô é belíssimo. Né? Então a gente tem o eremita e o louco. E o louco aqui, ele tá abaixo da carta do Hierofante. É muito curioso, assim, porque da forma que ficam as cartas, né? No caso é aqui, porque tá espelhado na câmera. Não, é aqui mesmo, tá certo. É interessante, assim, essa posição, né? Tanto do eremita quanto do louco. É como se houvesse, ao mesmo tempo, uma conexão com uma energia de jovialidade, com uma energia de começar de novo e ao mesmo tempo, uma maturidade, né? É como se você... Existe uma grande confiança no processo, tá? Existe, de fato, uma grande confiança nesse processo que está sendo realizado por peixes aí, né? Então, esse chamado espiritual, ele é um passo que está sendo dado muito mais profundo para dentro de si mesmo e das próprias percepções de realidade, tá? E aí a gente tem tanto uma figura jovem quanto uma figura madura, né? Como se essas duas faces acompanhassem peixes nesse momento. Ao mesmo tempo que ele tem um espírito de jovialidade para explorar tudo de novo, todo o conhecimento novo que chegou até ele, ele também está tendo maior maturidade para que esse explorar seja também um explorar onde haja maior aproveitamento. Então, de alguma maneira, existe uma guiança aí, tá? Grande, e aqui para mim vem muito forte a questão de mentoria, tá? De um mentor espiritual, que guia, que ilumina o caminho para que o louco possa atravessar, tá? É o que eu sinto aqui. Bem, virou na minha mão, vou considerar não. Vamos lá. Energia para peixes, por favor. Peixes. E aí a gente tem a carta da torre, né? A carta da torre, ela tá abaixo da carta do 10 de paus, tá? Bem, nós temos duas esfinges aqui. A gente tem uma máscara que é atingida por um raio e muito interessante essa leitura, peixes. Esse fardo que Peixes carregava é, na verdade, uma falsa persona, tá? Talvez Peixes teve que, durante muito tempo, assumir uma determinada personalidade que já não fazia mais sentido para ele, né? Eu acho que esse chamado espiritual é um chamado para encontrar o verdadeiro self, né? Eu sempre falo muito disso, encontrar quem sou eu além do personagem que eu vivo, que eu vivencio, ou do personagem que foi construído, né? Então aqui a gente tem uma libertação. Como a gente tem esfinges nessa carta, existe muito a questão de questionamentos, perguntas que eu fiz para mim mesmo. E é interessante essa face da carta da torre, porque a torre aqui, você percebe que ela é oca, né? Então, na verdade, não havia, de fato, nem mesmo uma estrutura importante ou que fosse algo realmente relevante na vida de Peixes para cair, né? Até essa máscara, essa persona que precisa ser liberada nesse momento dentro dos questionamentos que foram feitos, né? É o famoso decifra-me ou devoro-te. Então, a partir do momento que Peixes entra nesses questionamentos e começa a compreender-se, né? A gente tem também uma árvore que brota disso tudo. Então, a partir do momento que Peixes é atingido por esse raio de iluminação, no sentido de entender que não existia uma estrutura real, que tudo aquilo era pura máscara, era oco, tá? Não existia uma construção real desse ser, né? É bem bonito, assim, essa leitura. Então, é o momento que ele decide deixar esse fardo, que ele tem o olhar do observador para compreender o fardo que ele carregava e que, na verdade, era um fardo que não estava levando Peixes a lugar nenhum, né? Tanto é que não havia nem muito o que ruir nessa torre, somente a máscara, né? Então, muito provavelmente, aí a gente pode ter pessoas também que estão conectadas com essa leitura que estavam vivendo, de alguma forma, uma vida
uma sensação de estar vivendo uma vida vazia, uma vida de mentira, tá? Peixes. Caiu assim. O iluminado. Né? A gente tem essa face. E a gente tem aqui também o enforcado, perdão, o iluminado. Né? É interessante essa face do enforcado, que se chama o iluminado. A gente tem novamente aqui a serpente, né? A gente tem uma foice, um machado. Então a gente tem aí cortes que foram necessários serem feitos para que essa cura pudesse se realizar. O machado, ele fala também da quebra de obstáculos que acontece na nossa vida. E é muito interessante, se vocês perceberem aqui, olha que interessante, como essas cartas se comunicam, né? O Hierofante, no momento que ele faz o chamado para peixes aí, estão vendo essas duas figuras aqui? Que trazem o conhecimento, a fé e a iluminação, são as mesmas figuras que observam a iluminação daquele que fez um sacrifício no sentido de sacro ofício, tá? A noite iluminada, as estrelas, o firmamento, que traz também, assim, um perscrutar, né, daquilo que nós trazemos de oculto em nós, da nossa iluminação, do nosso contato com as estrelas, da nossa origem real. Então, esses mesmos personagens que habitam a carta do Hierofante, aqui, eles presenciam e testemunham a iluminação do enforcado, do iluminado, a cura, os cortes que precisaram ser feitos, os obstáculos que precisaram ser retirados, tá? Então, realmente é uma questão de sacro ofício que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem Pajem de Paus, o eremita e o iluminado. A partir do momento que esse chamado é atendido, quando de fato você vai em busca desse conhecimento de uma forma mais amadurecida e em busca dessa sabedoria interna, você se ilumina, tá? É o fogo do espírito mesmo que convocou o espírito de peixes. Peixes, por favor, março. Bem, aqui a gente tem duas cartas, tá? Primeiramente, caíram duas. A gente tem a carta do julgamento. Tá, então, essa carta do julgamento, ela tá aqui como base, né? Abaixo do Hierofante e do louco. E ao lado do iluminado, né? Então, é o grande momento, né? Realmente de peixes. Aqui é muito mais como um verdadeiro renascimento. É como se peixes estivesse morrido em vida para renascer novamente como uma outra pessoa. É uma nova vida que está sendo convocada, de fato, tá? Essa face, a gente vê muito mais a questão de Horus aqui no Sol, né? Bem, eu não vou me ater muito a ela, porque não foi a face que saiu para nós, tá? Mas aqui seria mais uma questão de julgar os atos passados, de perceber o que nós recebemos disso ou conquistamos com isso. Mas essa carta, ela é totalmente amarela, ela é totalmente iluminada, né? Aqui ninguém esconde de fato a sua nudez, existe uma questão de purificação através do próprio espírito. E muito forte para peixes aqui a energia de mentores, tá? A energia de espiritualidade. E aqui a gente tem a carta do 7 de ouros. Tá? Essa carta do 7 de ouros é justamente ela vem aqui com o 10 de paus e a torre, né? Então, ela fala de toda essa semeadura que foi feita, né? Essa espera. E aqui ela tá numa conexão com o 10 de paus e a torre. E aí eu sinto muito, assim, uma energia de
situações que foram vivenciadas por peixes ou escolhas que foram feitas que não frutificaram como ele gostaria, até porque essas sementes não eram sementes reais, né? Não eram sementes verdadeiras daquilo que peixes gostaria de realizar, não era o propósito de alma de peixes. Por isso a gente tem esse propósito ruindo, né? A gente tem esse fardo que foi carregado, a gente tem essa máscara que é quebrada, essa torre que sequer tem estrutura para ser mantida. E aqui eu vejo muito que toda a espera paciente de peixes, ela não rendeu nada naquele momento. Porque, na verdade, isso não significa que você estava numa situação de fracasso exatamente. Isso pode simplesmente significar que não eram as sementes que você gostaria de ter plantado. Talvez foram sementes que deram para você, né? Pais, amigos, sociedade, enfim. Talvez essas sementes que você plantou e que agora sim você está à espera, né? Eu nem vejo muito a questão da espera de uma nova colheita, porque eu acho que peixes ele tá muito pleno nesse sentido, tá? Existe uma questão de grande plenitude aí para peixes nesse momento. Ó. 7 de copas, tá? E olha que interessante, foi exatamente o que eu acabei de falar aqui, na questão de antes peixes estar nessa posição de frustração com uma espera de uma colheita que não era para ele, que não era o que ele realmente gostaria de manifestar como espírito aqui na Terra. E aí é bem interessante porque essa carta do 7 de copas, nessa face, fala de uma pessoa que está num estado de cegueira, né? Não sei se vai focar aí. E essa face é justamente, mais uma vez a gente tem presença de mentores, tá? É a face de um anjo, né? Dentro das escolhas que foram feitas por peixes, ele teve a coragem de fazer a escolha certa, né? O 7 de copas aqui fala dessa coragem de fazer a escolha assertiva, de consultar o meu mestre interno, de consultar os meus mentores, de consultar o meu eu superior, né? E atender de fato a esse chamado da alma, né? Onde eu confio no processo, a carta do louco ficou no centro da leitura, então é onde eu confio nesse processo para me iluminar, para renascer. É uma nova vida dentro de outra vida que foi vivida por peixes. Aqui são pessoas que passaram por transformações significativas, tá? São pessoas que mudaram completamente de vida ou estão a passo de mudar completamente de vida, né? Aquelas situações, tipo uma pessoa que trabalhava com administração, morava na cidade e, enfim, tinha as concepções, né, muito mundanas, e essa pessoa, ela se transforma completamente, ela vai, é só um exemplo, né, ela vai morar no campo, ela vai arar a terra, ela se desconecta desse mundo empresarial, ela começa a, enfim, trabalhar com legumes orgânicos, é só um exemplo que eu tô dando, mas é uma virada de chave muito grande aqui, tá? E não necessariamente alguém, pode ser o contrário também, né? Pode ser alguém que morava no campo e foi trabalhar com administração porque era aquilo que amava, o chamado da pessoa. Eu tô dando um exemplo que tá muito conectado com o meu mapa, na verdade. Então é isso, tá? As sábias escolhas de peixes levarão peixes realmente ao seu caminho mais sagrado, tá? Aqui é uma leitura muito sagrada, é uma leitura de mentoria, de iluminação, de renascimento e de nova vida, tá? Esse é quando eu finalmente criei a coragem de atender esse chamado da forma mais fiel que o meu espírito poderia fazer. Eu também tive coragem de assumir a minha própria vida, de assumir a responsabilidade pela minha própria vida, né? Eu deixei de lado os meus medos de ser julgado. Então, o meu julgamento, essa carta do julgamento, inclusive essa face da carta do julgamento, é muito uma questão de apenas a fonte pode me julgar, apenas o meu eu superior pode me julgar e mais ninguém. É apenas através da confiança nessa luz, né, que vem do universo, da fonte, pro meu coração, pro meu espírito. Somente essa luz pode julgar os meus atos, né? Então, parabéns, peixes. Muito linda a sua leitura. É isso que eu tenho para peixes. Que você tenha aí nessa grande renovação
essa iluminação presente sempre no teu caminho, na tua jornada. E parabéns por ter feito a escolha de ser verdadeiro a si mesmo, né? De sair da mecanicidade da vida e questionar o que realmente te faz feliz, tá? Um beijo grande, peixes, e até a próxima leitura.